Olá, está começando mais um Câmara Árabe TV, unindo árabes e brasileiros com notícias sobre o Brasil e os países árabes. A Câmara de Comércio Árabe Brasileira homenageou o Ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, pela sua valiosa contribuição para a aproximação entre o Brasil e os países da Liga Árabe. Nossa Câmara se enche de alegria no dia de hoje. Reconhecemos o valor de um grande brasileiro. Um brasileiro que, como muitos de nós, tem no seu sangue a marca do povo árabe. Senhor Ministro, o senhor resgatou a mais nobre tradição dos imigrantes árabes no Brasil e fez o papel do mascate. É um legado belo e nobre de nossos avós e bisavós para este país. Homens que aqui chegaram no final do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, muitas vezes sem posse alguma, além de sua vontade de vencer. Com afinco, disciplina e método, cruzaram os 4 quadrantes do Brasil, levando produtos que aumentavam o bem-estar e o conforto das famílias brasileiras. Pois Vossa Excelência tratou de copiar esse comovente histórico dos mascates e usá-lo no comércio exterior brasileiro. Dezenas de viagens, inúmeros países visitados, milhares de contatos. Nossas exportações para aquela região praticamente dobraram sob sua gestão. Receba essa pequena homenagem de todos nós, esta comenda que nesse momento lhe faço a entrega. Muito obrigado. O mais importante que ocorreu nesse país com relação a esse relacionamento entre o Brasil e os países árabes foi um desejo expresso do presidente Lula, e mais do que um desejo, foram ações que ele teve durante esse período, nesses 8 anos, para aproximar mais e mais o Brasil dos países árabes. É inconcebível que a gente tenha como descendência cerca de 12 milhões de pessoas, de árabes aqui no Brasil, e alguns países árabes nunca terem sido visitados por um presidente brasileiro antes do presidente Lula. E eu me sinto muito gratificado de ter participado desse esforço de aproximação do Brasil com os países árabes, além de como ministro, também como descendente de árabe. O ministro das Relações Exteriores do Sudão e sua delegação visitaram a Câmara Árabe para discutir oportunidades de cooperação e divulgar o compromisso do país com a paz. O Sudão está passando por um período crucial. Estamos esperando um plebiscito em 2011. Estamos tentando dizer ao mundo que não será o fim do Sudão, mesmo que haja uma separação. Toda a cooperação que foi atingida antes no país continuará como está. Os acordos que foram concluídos com o governo do Sudão serão respeitados. E também, se houver algum medo que tal separação poderia causar algum tipo de distúrbio, inclusive guerra, estamos tentando dizer para o mundo que não voltaremos a qualquer tipo de guerra. Estamos trabalhando para ter paz e estabilidade em nosso país. Também estamos tentando dizer que temos potencial. Temos uma grande empresa do Brasil competindo pela construção do aeroporto internacional de Khartoum. Também temos outra empresa que implementou uma fábrica de etanol e obteve muito sucesso. Também há uma terceira empresa que trabalha com agricultura, onde introduziram uma plantação piloto de algodão e soja. Precisamos de parceiros para trabalharmos em conjunto todos esses potenciais para o benefício dos que querem investir no Sudão e de toda a população sudanesa. O Catar será a primeira nação árabe a sediar uma Copa do Mundo de futebol no ano de 2022, mas existem mais oportunidades de relacionamento entre o Brasil e este país. O Catar está sobre os holofotes mundiais após ter sido confirmado como sede da Copa Mundial de 2022. A Península Catariana, localizada no Golfo Arábico, com divisas terrestres com a Arábia Saudita, possui uma área total 2 vezes maior que o Distrito Federal. Os investimentos para a Copa serão gigantescos. Somente para hotéis e infraestrutura, o governo já projetou um gasto de 17 bilhões de dólares. O país promete uma Copa sustentável e verde,
com a construção e expansão de 12 estádios com pouco impacto ambiental, utilização de tecnologia solar para o sistema de ar-condicionado e a doação dessa tecnologia e assentos para futuras sedes da Copa. O país também está em posições significativas nos rankings econômicos mundiais do ano de 2009, como a segunda posição em crescimento econômico, PIB per capita e taxa de desemprego, e em primeiro lugar na taxa de inflação e crescimento da produção industrial. A economia do país é baseada em petróleo e gás natural. A política econômica é focada no desenvolvimento de setores não associados a reservas de petróleo e gás natural, a terceira maior do mundo, aumentando o investimento privado e estrangeiro na diversificação de outros setores, como infraestrutura, setor imobiliário, serviços financeiros, indústria, turismo, educação e saúde. Nas relações comerciais com o Brasil, o país tem uma corrente comercial entre os meses de janeiro a novembro de 483 milhões de dólares, crescimento de 130% em comparação com o ano de 2009. Os produtos mais exportados nesse período foram minérios, carnes e produtos químicos inorgânicos. Nas importações, os principais produtos foram combustíveis minerais, adubos e plásticos. O empresário brasileiro pode encontrar oportunidades de exportação para o Catar nos seguintes produtos: aeronaves e suas partes, veículos e suas partes, tratores para semi-reboques rodoviários, torneiras, válvulas, carnes e partes para aparelhos elétricos. Por outro lado, as oportunidades de importação do Catar estão nos seguintes produtos: petroquímicos, como polímeros de etileno, enxofre, polietileno, além de petróleo bruto. Para mais informações sobre regulamentação de importação, alíquotas aduaneiras, exigências de registro para abrir uma empresa e outros assuntos sobre negócio com o Catar, visite o site da Câmara Árabe, dentro do perfil de país. Ângela Martins, diretora da Divisão Internacional do Banco ABC Brasil, fala sobre finanças islâmicas e sua influência no sistema bancário. Olá, Ângela. Ângela, você é especialista em finanças islâmicas. Você enfrentou algum tipo de dificuldade por ser mulher? Não, é bastante interessante isso, mas o meu interesse começou em 1996, quando eu entrei no banco. E todos os meus colegas que na época estavam no ABC Islamic foram super cordiais, gostaram muito do meu, se interessaram muito pelo meu interesse, de falar, não, nós te damos total apoio. E até então não posso dizer assim que tenha tido algum tipo de problema. Todos eles sabem que eu sou cristã, não apenas o fato de ser mulher, mas eu acho que o fato de ser cristã ainda valoriza mais esse interesse, porque quando eu falo a respeito da questão, eu falo com total isenção, né? Eu não estou vendendo um peixe pelo qual eu tenho algum interesse, não. O Banco ABC no Brasil é um banco convencional, que não tem qualquer tipo de vínculo com qualquer tipo de compromisso em oferecer produtos islâmicos, simplesmente é um interesse que eu tive por conta de nós termos um banco irmão estabelecido em Bahrein que tem essa capacidade de oferecer produtos islâmicos, assim como outros tantos bancos internacionais oferecem. Mas assim, particularmente pelo fato de ser mulher, nunca tive qualquer tipo de problema. Na sua opinião, a que se deve o aumento de interesse nas finanças islâmicas? É fácil de entender, né? Assim, em primeiro lugar, tudo começa com o comércio, né? Quando os países começam a comercializar mais com países islâmicos e existindo uma indústria que administra um volume considerável de recursos que pode se prestar ao financiamento desse comércio, as pessoas começam a tentar ver como que eles poderiam se utilizar desses recursos. Então, no caso do Brasil, isso é perceptível, sabe? De 96 até agora, o comércio entre o Brasil e os países islâmicos cresceu substancialmente. E aí é natural que as empresas também comecem a se interessar. Por que esse financiamento lá fora, nesses países, é feito de uma forma diferente do que eu estou acostumado? E começa a dar ali o interesse. E em outros países, por exemplo, a Inglaterra é hoje, mais especificamente Londres, um centro financeiro islâmico. E a Citi valoriza isso, não é? Aí, pelo fato de existirem muitos muçulmanos na Europa,
e mais especificamente na Inglaterra, e aí eles têm interesse também de disponibilizar produtos que possam atender essa população, que é a religião, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. Então, assim, o interesse é muito por conta disso. No caso do Brasil, por conta do comércio do Brasil com os países islâmicos. O Banco ABC é formado por capitais da Líbia, do Kuwait e Abu Dhabi. Por que o investimento no Brasil? Na verdade, esses países eles são os donos do nosso controlador, que é o Arab Banking Corporation, né? O ABC ele se estabeleceu para ser um banco internacional. Então, nos anos 80, quando o nosso acionista controlador se estabeleceu, era essa exatamente a intenção, que ele tivesse essa expressão internacional. E desde então, desde lá do começo dos anos 80, já existiam investimentos em papéis brasileiros, né? Na época, houve a renegociação da dívida, o ABC teve até um assento na negociação da dívida, dado o volume dos investimentos que tinha em papéis brasileiros. Posteriormente, esse papel poderia ser convertido em algum investimento no país, mas na época não era permitido que um banco estrangeiro tivesse o controle de um banco local. Por isso que o banco nasceu como uma joint venture com o Grupo Roberto Marinho, né? Então, de 89 a 97, o banco era controlado pelo Grupo Roberto Marinho. Só então a legislação permitia que um banco estrangeiro fosse controlador e nós passamos a ser controlados pelo ABC. Mas assim, o interesse foi exatamente pelo fato do ABC ser hoje ainda o mais internacionalizado dos bancos árabes e desde então já existiu o interesse por estar nos principais mercados. E é claro, o Brasil já era, desde daquela época, um mercado muito importante. E nos últimos anos, com o crescimento do comércio, com o crescimento dos investimentos recíprocos, então passou a ter ainda muito mais sentido a presença do ABC no Brasil. Quais são as oportunidades de investimento entre o Brasil e os países árabes? Eu vejo o interesse de ambos os lados, não apenas dos investidores árabes olhando para o mercado brasileiro. No setor de alimentação faz todo sentido, porque é uma região que importa quase tudo que consome, né, no setor alimentício. Também eles são tradicionais investidores no mercado de imobiliário. Dentre outros, a questão de energia também já é uma coisa que atrai a atenção deles. Então, de lá para cá, há um interesse crescente. Há não muito tempo eu estive na região com um colega da área de Investment Banking e nós vimos que o interesse é muito grande. Por outro lado, os brasileiros também, principalmente as grandes empresas brasileiras, começam a sair do país, começam a olhar outros mercados e também olham para os países árabes. Então, nem que seja para montar uma joint venture, porque na maioria desses países essa é a forma de se estabelecer, muitas empresas que exportam para aquela parte do mundo já começam a se interessar em ter também uma presença local. Portanto, é uma relação de ganha-ganha e que eu percebo assim crescendo substancialmente e com grande potencial de continuar crescendo. Muito obrigada, Ângela. Prazer. O Câmara Árabe TV fica por aqui. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.